luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges. Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 12h30 até as 13 horas. Bom, hoje aqui comigo o nosso amigo Euri, está cobrindo aí a folga do Jean, e nós vamos fazer um programa hoje sobre as experiências fora do corpo. E eu quero tocar hoje na questão dos mitos que envolvem essa temática, mitos que muitas vezes vêm de eras antigas, onde havia muita ignorância sobre esses temas, e hoje, estamos em 2017, pela quantidade de livros publicados sobre o tema no mundo inteiro, em diversas áreas, dá para ter uma visão panorâmica do assunto, uma visão de conjunto. Agora, é claro que alguém que estuda essa área aprofunda a bibliografia específica dessa temática, o que não é o caso da maioria, é óbvio. Então, ainda persistem alguns mitos dentro dessa temática. E com o advento da internet, muita coisa se clareou a nível de acesso à informação, porque a internet é um veículo, ela não é boa ou ruim, cada um dentro da sua sintonia busca a informação daquilo que lhe toca o coração. Então tem gente que entra na internet com intenções negativas e tem gente que entra na internet com intenções positivas de pesquisa, de conhecimento, de abrir horizontes, e nesse sentido, muitos livros foram disponibilizados na rede, muitos sites, muitos blogs, e é claro que dentro do conjunto disso tudo, cada um tem que filtrar as coisas que vê, lê, escuta, né? Usando bom senso, filtrando as coisas e passando pelo crivo da razão e do bom senso, porque, é claro, a internet é um veículo aberto, tem de tudo, e se a pessoa não filtrar, ela acaba engolindo muita informação distorcida. E o que acontece? No meio de tanta informação, tem autores excelentes, tem gente projetando artigos excelentes sobre saídas do corpo, com as mais variadas tendências, e tem gente projetando tolice e mitos ainda dentro desses temas. A internet apenas magnificou aquilo que já estava nos livros antigos sobre isso. Então quero dar uma clareada para vocês hoje. Não estranhe esse barulho aqui não, que foi minha bolsa que caiu aqui no estúdio. Programa feito aqui naturalmente, sem edição, né, para vocês saberem que é feito de forma natural e humana, ok? O Euri está perguntando se quer que apaga. Não, pode deixar, deixa aí. Se quer, não, pode deixar, não precisa pegar não, pode deixar. Depois a gente pega no final, tá bom? Então, gente, é o seguinte, eu quero tocar nesse tema, clareando esses mitos com os quais eu já me deparava lá na década de 70, quando eu comecei a ter minhas experiências fora do corpo e adolescente. Ora, hoje, em 2017, eu tenho 55 anos, vou fazer 56. Então, são muitos anos estudando esse tema, não somente teoricamente, mas também experimentando essas saídas do corpo na prática. E outra coisa, sempre com uma visão aberta, universalista. Eu nunca fiquei preso em área nenhuma. Eu transito tranquilamente por todas as áreas de informação, mantendo minha mente e meu coração livre e procurando somar aquilo que eu encontro de bom, naturalmente filtrando, usando bom senso para filtrar as informações e somando com as experiências que eu tenho. Agora, é claro, o que orienta a gente principalmente é a experiência prática, mas ao ler aquilo que os outros estão projetando sobre o tema,
nós ganhamos a visão de conjunto, que é a opinião dos outros sobre o tema, e isso enriquece a nossa própria opinião. Mas é claro que a sua própria experiência pessoal é o que vai guiar você, mas você estando com a mente aberta, estudando o padrão das experiências dos outros, você tira uma média e sabe que mais ou menos, na maioria das vezes, vai rolar mais ou menos naquela média. É claro que toda regra tem exceção, mas dentro da média, dá para a gente tirar algumas maneiras de perceber que a informação ela é muito parecida. E, por exemplo, eu tenho uma saída do corpo, o Eury tem uma. Podem ter características pessoais, porque nós dois somos diferentes enquanto pessoas, temperamento, biotipo físico. Mas é claro que ao estudar milhares de experiências de outras pessoas, embora cada um tenha o seu jeito, no conjunto a gente tira um padrão, uma média mais ou menos previsível do que pode acontecer na maioria dos casos. Então, ao ler muito sobre esse tema, aprofundar bastante, eu pude tirar uma média excelente, mas da onde eu tiro a informação principal sobre isso? A experiência pessoal. Somando com isso, o desenvolvimento da mediunidade, anos e anos de sessão de desobsessão, onde eu acoplava como médium espíritos grossos para receber ajuda, e aí eu ia para casa. E à noite, durante o sono, eu tinha as saídas do corpo e passava para o segundo turno da sessão de desobsessão, muitas vezes conversando fora do corpo com os próprios espíritos que tinham acoplado comigo na mediunidade horas antes na sessão mediúnica. E posteriormente o desenvolvimento dos chakras, né, a passagem de energia com as mãos e todas as coisas que eu pude desenvolver. Então, em cima disso, que eu vou pontuar os temas sobre os mitos da projeção a partir de agora, e sempre lembrando, eu não tenho verdade absoluta. O que eu tenho é visão de conjunto e muitos anos em cima de estudo nessa área, e mesmo assim eu não acho que sei tudo. E eu tenho encontrado muita gente que se acha bam nas saídas do corpo e temas espirituais, e eu que estudo isso há tantos anos não me acho bam, e eu não estou falando isso para fazer média, é verdade. Quanto mais a gente aprofunda, mais dúvida aparece, o conhecimento disso é muito vasto. Agora, dentro daquilo que eu pude experimentar nessa área, estudando e praticando, deu para tirar uma boa média. E é em cima dessa média que eu vou passar as informações para vocês agora. E sempre lembrando, informação com um ponto de vista humano, não doutrinário, dessa ou daquela área. E muita gente também procura adaptar os temas das saídas do corpo dentro da área que ela gosta mais. O que é natural numa visão dela, mas que não é interessante numa visão de conjunto. Então, por exemplo, o Eury está ali. Se o Eury é espírita, por exemplo, e ele está tendo saídas do corpo, e ele estuda esse tema sob a ótica espírita, ele vai estudar esse tema baseado em Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Camilo Flammarion, Ernesto Bozano, os autores que falaram muito nessa área de saídas do corpo dentro da temática espiritual em geral. E vários outros autores mais modernos. Mas eu estou pegando os mais clássicos para a gente ter uma ideia mais clássica do tema. Então, o Eury espírita. Então, é claro que a abordagem que o Eury vai fazer em cima da saída do corpo vai ser sobre o enfoque espírita, porque ele é espírita, isso é natural. Só que esse enfoque não serve para o outro cara que está tendo saídas do corpo e gosta do ocultismo, onde ele vai ter um enfoque mais esotérico. Aí você pega um outro cara que estuda saídas do corpo e gosta da teosofia, ele vai ter um enfoque mais teosófico. Então, o que acontece? Cada um colocando o enfoque da área que gosta mais. Até aí tudo bem, mas a nomenclatura que a pessoa vai usar será daquela área que ela está ligada, sendo que às vezes uma mesma coisa tem nomes diferentes em áreas diferentes, e às vezes é a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, o corpo sutil, o corpo espiritual, chamado corpo espiritual pelo Paulo de Tarso na Bíblia, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Posteriormente, Paracelso chamaria esse corpo sutil de corpo astral, da palavra latina astrum, estrelado, quer dizer, se veio das estrelas não é da Terra, não é terrestre, é extrafísico. Posteriormente, Allan Kardec chamaria de perispírito, né? A palavra peri significa envoltório, né? Película, periferia, por exemplo, entorno. Então, quando você fala perispírito, o envoltório do espírito, ou seja, um corpo espiritual. Os gregos chamavam psicossoma, e o nome psicossoma começou a aparecer dentro da área espírita no Brasil, na série de livros do André Luiz, a partir do livro Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, onde o André Luiz, através dos médiuns Valdo Vieira e Chico Xavier,
deu um upgrade na expressão perispírito que vinha do século XIX e passou a chamar de psicossoma, mas ele não criou o nome. É que em grego soma é corpo, psique é alma. Quando você fala psicossoma, corpo da alma ou corpo espiritual. A Rosa Cruz chama de corpo psíquico e se estuda isso no 7º grau das monografias, a projeção do corpo psíquico. A ordem martinista também do Papy, Stanislas de Guaita e outros grandes ocultistas franceses também tem alguns estudos sobre saídas do corpo no contexto esotérico. E eu nem estou citando aqui estudos vindos do taoísmo antigo, né, onde os mestres taoístas chineses falavam da temática da saída do corpo, mas dentro do contexto taoísta, que não era um contexto aberto inicialmente, mas um contexto mais esotérico, vamos chamar assim, mais secreto, de mestre para discípulo. E tantas outras coisas no Oriente Antigo, notadamente, principalmente no Egito Antigo. Pois bem, dentre tudo isso, eu vou fazer a abordagem aqui de forma aberta, porque como eu estudo todas essas áreas, eu procuro fazer uma abordagem mais humana, não engessada dentro desse parâmetro ou outro, mas a informação de forma livre, que sirva para o ocultista, para o espírita, que sirva para o teosofista, que sirva para o cristão, para o hindu, para o muçulmano, para qualquer um que está tendo saídas do corpo e queira saber um pouquinho sobre esse tema ou estudar mais a fundo. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui a pontuar esses temas e é possível que no tempo que a gente tem aqui de programa nem dê para concluir os pontos que eu anotei aqui. Então, se porventura não der tempo, eu vou desdobrar o programa para uma sequência na semana que vem, aí eu vou dar continuidade a esses temas, tá ok? Então vamos lá. Bom, dentre os mitos da saída do corpo, principalmente na década de 1970, eu escutava pessoas me falarem assim: meu rapaz, naquela época era meu rapaz, eu tinha 15, 16 anos, e faz tempo aí, Euri, meu rapaz, o menino, você está tendo essas saídas do corpo. Cuidado, isso é altamente perigoso, porque enquanto você vai para fora do corpo, um espírito tenebroso pode entrar no seu corpo, você voltar e não conseguir encaixar. Eu escutava isso, Euri, de um monte de gente, né, na época. E pior, aí eu perguntava assim para alguém: puxa, se você sabe que é perigoso assim, você já experimentou alguma saída do corpo para ver que era perigoso? Não, eu li num livro, ou o meu guru me falou. Quer dizer, as pessoas tinham conhecimento, não prático, elas tinham ouvido falar, havia muito mito em cima. Até a década de 70 não tinha tanta literatura sobre o tema, tinha os clássicos Sylvan Muldon, Hilliard Carrington, Robert Monroe, Irã, que é pseudônimo do ocultista francês Marcel Louis Forran, Oliver Fox, que é o pseudônimo do teosofista Hugh Kellaway, e vários outros autores. Robert Krukel, na Inglaterra, publicou diversas obras sobre o tema. Então, haviam esses clássicos, mas parte deles não tinham sido nem traduzido para o português ainda. Então, hoje não. Hoje, nas décadas de 80 e 90, saíram muitos livros. Hoje é que saem poucos, mas na década de 80 e 90 saíram muitas obras boas, surgiram muitos autores, e um autor moderno que eu gosto muito é o William Buhlman, autor do livro Aventuras Além do Corpo e O Segredo da Alma. São livros excepcionais aí de um projetor cabeça aberta bem moderno. Tem o nosso amigo Moisés Ezagui, que tem programa aqui também na rádio, um ótimo pesquisador do tema. Tem o Saulo Calderon hoje na internet, fazendo um trabalho excelente. Os trabalhos clássicos do Valdo Vieira, eu me refiro ao livro Projeções da Consciência e o livro Projeciologia, as edições originais, sem o engessamento da linguagem de conscienciologia, o vocabulário que foi feito depois. Eu estou falando das primeiras edições, onde a expressão e comunicação do tema era aberta, né? Época, inclusive, que eu trabalhava com o Valdo Vieira e era um contexto diferente, as informações estavam sendo jogadas para clarear em aberto e não somente para pesquisadores usando somente uma abordagem e fixando uma linguagem supostamente moderna em cima do tema. Eu estou pegando as edições originais. Pois bem, então, hoje, com tanta obra publicada no mundo inteiro, é de se perguntar, Euri, por que tem gente que ainda acha que algum espírito entra no corpo quando a pessoa está fora, com a quantidade de informação que existe hoje, mostrando claramente que isso não acontece? As respostas são óbvias, as pessoas leem muito pouco sobre isso, mesmo as pessoas que estudam esse tema. E tem gente que acha que sabe muito e não aprofundou a temática do que ela própria está estudando.
né? Imagina, toda a área de informação tem a literatura clássica. Você fala assim, os clássicos do tema. Se você quer aprofundar, não pode deixar de ler essas obras principais, que são a coluna mestra, não é isso? De toda a área de informação. Na área de projeção, e eu trabalho com isso, eu dou cursos sobre isso, faço várias palestras, e claramente dá para ver, a maioria conhece muito pouco da literatura do tema que está tentando estudar. Então, por isso persiste esse medo. Agora, é claro que esse medo aumenta mais ainda em alguém que não estuda o assunto de forma alguma. Alguém que ouve falar, o seu tio, Eury. Seu tio fala assim, Eury, eu estou sabendo que você está estudando saída do corpo, está fazendo isso. Cuidado, ouvi dizer que alguém entra no teu corpo. Quer dizer, é pior ainda, porque aí não leu nem sequer nada sobre o tema. Então, muitas dessas pessoas, às vezes, comentam na internet alguma coisa, e aí vai citar isso como possibilidade. Mito completo. O espírito não entra no corpo, Eury, nem na mediunidade, onde há uma soltura do duplo etérico, do campo energético, e o mentor espiritual vem e acopla ali, não há uma entrada no corpo, é um acoplamento energético no campo psíquico, que não é o cérebro, mas simplesmente o campo energético, que por sua vez, influenciado pelo acoplamento da entidade, repercute no cérebro, nos sentidos e na forma de expressão. Mas não é necessário entrar no corpo de alguém, é sim necessário conectar as mentes e as energias. Então a mediunidade é um evento psicofísico. Começa no psíquico, reflete no físico. Não é um evento que você entra no físico para fazer o psíquico. É o psíquico interpenetrando o físico para realizar um fenômeno psicofísico. É de lá para cá, não é daqui para lá. Então é claro que o acoplamento vem de um plano extrafísico para um nível intrafísico, e não o oposto. Tipo, o cara entra em mim, aí a coisa rola. Não funciona dessa forma. Não é entrada no corpo. Quanto mais na saída do corpo. Ocorre que entre o corpo sutil, que está fora do corpo projetado, e o corpo humano temporariamente abandonado, forma-se um elo energético. É um feixe de energia que sai de todas as partes do corpo. São milhares de feixes energéticos, que à medida que o corpo astral se projeta, esses feixes saem, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. São milhares deles. E à medida que o corpo astral flutua sobre o corpo humano e vai subindo, esses feixes vão se interligando, formando uma conexão só, chamada então pelos ocultistas de cordão de prata. A expressão cordão de prata, ela vem da Bíblia, do Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador da Bíblia fala que na hora da morte, rompe-se a corda de prata, e o espírito sobe ao céu e o corpo desce à terra. Então os ocultistas, em homenagem ao pregador da Bíblia, chamaram o elo energético de cordão de prata. Entretanto, tem muitos nomes, por exemplo, cordão astral, fio de prata, teia de prata, elo espiritual, cordão perispiritual. Se estivermos lá na Índia, por exemplo, Eury, onde ninguém lê a Bíblia, não vai se usar o nome cordão de prata, que vem da Bíblia. O pessoal usaria a expressão prana para qualquer coisa de energia. Então falaria assim, elo prânico, ou seja, um elo de energia. E na China, onde também não se leu a Bíblia, os chineses não são cristãos, eles vão falar claramente de um elo de Qi. Qi, a força vital, a energia. O japonês chamaria de Qi. Então os nomes mudam. O nome cordão de prata aparece na literatura ocidental, porque é baseado na Bíblia. E o Ocidente, culturalmente associado mais ao cristianismo. Mas você não vai encontrar a expressão cordão de prata no Tibete, na Índia, na China, nem no Extremo Oriente, porque são culturas diferentes, com outros parâmetros ligados ao Krishna, ao Buda, ao Lao Tse e tantos outros. Então a expressão cordão de prata ela é mais ocidentalizada. E mesmo assim, tem uns que vão chamar de linha de energia, elo da vida, mas, e aí o erro, quando se usa a expressão cordão de prata, ela é uma expressão que é uma metáfora. O pregador da Bíblia, eu vou repetir, Eclesiastes 12, versículos 6 e 7, provavelmente ele teve algumas saídas do corpo e ele, ao olhar para trás, ele via esse feixe de energia brilhante. E todas as vezes que esse feixe contraía, ele era encaixado no corpo, de volta, sendo repuxado para dentro por esse feixe. Então, ele fez uma metáfora. Ele pensou, estou ligado ao meu corpo humano por esse feixe de energia, assim como eu estava ligado ao útero da minha mãe por um cordão umbilical. Então ele não disse que era um cordão, ele fez uma analogia. E ao olhar para trás, Eury, e ver que esse feixe era brilhante e dourado, ele lembrou do brilho da prata porque era dourado. Então ele chamou cordão de prata. Mas veja, não é uma corda e não é de prata, de metal. É uma metáfora de um poeta. Porque quem escreveu o Eclesiastes
está lá o pseudônimo, o pregador, mas há grandes evidências de que teria sido o sábio Salomão sob pseudônimo. Então usou uma linguagem metafórica, poética. O Salomão era um grande poeta, né? Então a expressão cordão de prata, ela é metáfora, não é uma corda nem de prata, mas um feixe de energia. E aí alguém fala assim, mas se é um cordão, uma entidade pode vir e partir, aí você tem que explicar que aquilo não é um cordão e que não dá para um espírito vir e partir aquilo. Porque não é uma corda, mas um feixe de energia que só se dissolve na hora da morte. E a morte é causada pela parada cardiorrespiratória e minutos depois pela parada cerebral. E para alguém morrer não precisa estar fora do corpo, basta estar dentro. Porque estando dentro, um dia ela vai embora e tem que sair. Então não é sair do corpo que mata os outros, é entrar no corpo por nascer e o que nasce um dia morre e tem que sair. Então sair do corpo não te mata, mas entrar num corpo vai te matar. E porque um dia você tem que sair de vez, que é a morte. Então, há muitos mitos em cima disso. Nem espíritos entram no corpo e não há como romper a conexão do cordão de prata durante uma saída. Caso contrário, não haveriam espíritos obsessores, ou Euri, fazendo obsessão para tentar que as pessoas se matem ou se joguem embaixo de alguma coisa. Se eles pudessem romper o cordão de prata, romperiam, não precisaria induzir a pessoa à morte aqui embaixo, por exemplo, em obsessões. Então, é claro que isso não é possível. Agora, é possível, nas obsessões espirituais, espíritos influenciarem pessoas a comportamentos e atitudes negativas e com isso causar a morte do próprio corpo. E aí isso causar a ruptura do cordão de prata, porque é a morte. Então, romper o cordão de prata durante uma saída do corpo é mito. E veja bem, muitos espíritos obsessores exploram a ignorância das pessoas. Quando jovem, em várias saídas do corpo, apareciam espíritos obsessores, notadamente quando eu trabalhava nas sessões de desobsessão. Então saía do corpo, vinham aqueles espíritos e falavam assim, você sabia que nós podemos te matar? E eu claramente, consciente fora, falava assim, bom, mas eu não morro, eu sou um espírito, eu não nasço nem morro, eu entro e saio dos corpos perecíveis, você quer matar? Vai lá e mata o corpo, que é a única coisa que morre, eu sou um espírito. Conclusão, eles não tinham como afetar meu corpo. Né? Eles estão em outro plano. Outra coisa, nós vamos romper o seu cordão de prata. Eu vi isso fora do corpo. E eu falava, você vai lá e rompe, senão é uma corda. E eles não faziam nada. Então eles tentavam uma sugestão baseada na ameaça, mas eu, como já estava estudando o assunto, eu tinha um conhecimento para me calçar. Agora eu pergunto, Euri, e uma pessoa que sai do corpo sem esse conhecimento? Aí chega um espírito e fala, vou entrar no seu corpo, vou romper seu cordão, a pessoa se apavora. Então, os espíritos sabem que não podem fazer isso, mas eles sabem que a pessoa não sabe disso. Então, explora a ignorância dela e entra com ondas de medo para a sugestão. Então, isso sim pode ocorrer. Romper o cordão de prata ou entrar no corpo não é real, gente, tá? Agora, pode haver um caso ou outro de alguém extremamente obsidiado, em que o espírito obsessor está tão colado na aura da vítima, que alguém fala, parece que um está dentro do outro. Mas não é por assimilação da energia de um para o outro. Acontece então que muitas vezes quando a pessoa está fora do corpo, se o espírito consegue influenciá-la aqui dentro do corpo, vai conseguir influenciar ela lá fora. Mas nem assim haveria condição de romper o cordão, mas sim de haver uma obsessão, vampirismo energético, que aí é uma outra situação de obsessão. E nós estamos falando de saídas do corpo em condições normais, que as pessoas experimentam normalmente, tá? Outra coisa, um espírito pode agredir a pessoa? Não. Um espírito não pode chegar e dar um soco no corpo físico da pessoa enquanto a pessoa está fora do corpo. Não há essa possibilidade. Eles vão fazer um ataque ao próprio pessoa, a própria pessoa projetada. Vão tentar rajadas de energia negativa em cima dela, ondas psíquicas para influenciação, intoxicação energética, isso sim, agressões psíquicas. Uma agressão física não dá. Imagina, o Euri está ali e sai do corpo. Aparece um espírito e dá um soco na cara do Euri fora do corpo. Você acha que o olho do Euri vai ficar roxo? Você acha que ele vai ter que tomar um analgésico? Não funciona assim. Agora, o Euri pode ter medo disso, encaixar no corpo e trazer a ideia disso para dentro e se sentir meio estranho, como uma intoxicação energética, não como uma agressão física, como um soco que alguém daria um no outro cá embaixo. E é possível uma exceção em casos de materialização, que são raríssimos, mas eu estou falando de saídas do corpo, que é um outro tema. O Euri está em cima já? Gente, o Euri já me disse que acabou. Você adiantou o relógio, Euri? Não? Gente, não deu para responder nem metade aqui do que eu tinha pontuado. Então, como eu já tinha avisado, vamos deixar para sequência do programa. Semana que vem eu vou pontuando outras coisas em cima desse tema, tá bom? Gente, obrigado aí pela
a audiência de vocês. Telefone de contato 2063-5381, site na internet ippb.org.br. Gente, até mais. Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois